Estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus. Este programa ele vai ao ar de toda sexta-feira, das 7h30 às 10 da manhã. E na manhã de hoje, nós vamos dar continuidade ao livro de Levítico. Vamos conhecer as leis que foi determinada por Deus, dado aos sacerdotes, Arão e aos seus filhos, e os que foram consagrados sacerdotes, para que cuidasse da parte espiritual do povo que caminhava com o comando de Moisés até o Egito. Você abra sua Bíblia em casa no livro de Levítico, e a gente vai fazer um breve resumo aqui, e você tem durante toda a semana para você ir estudando, semana que vem, para você ir estudando capítulo por capítulo e conhecendo as leis que Deus determinou para o seu povo. Um povo caminhava para a terra prometida por Moisés, como eu já expliquei aqui. Mas era um povo que não conhecia o pecado, não sabia o que era lei, não sabia o que era ordem. Então, eles viviam sem rumo, mesmo conduzido por Moisés, mas não tinha nada que o direcionasse, o que indicasse o que deveria fazer e o que não deveria. Por isso que Deus chama Moisés no Monte Sinai e dá a ele 10 leis. Sendo que cada lei dessa tinha seus artigos, seus incisos. É como uma Constituição. Quando você procura entender os 10 mandamentos, são as 10 leis que Deus deu a Moisés, cada lei daquela tinha em torno de 60 artigos e incisos, que dava 613 leis. Ora, se a gente descumprisse uma, estava em pecado nas outras 9, então não tinha o direito à salvação. Imagina 613. Ninguém conseguiria cumprir, não é verdade? Então, foi preciso que eles trabalhassem naquele período sobre a lei, porque a promessa ainda não tinha vindo, que era Jesus, que iria aperfeiçoar essas leis em 2 únicos mandamentos, que resume toda a Bíblia, ao qual Jesus já havia falado, né? Quando a gente chegar nos evangelhos, a gente vai ver. Quando Jesus pergunta qual o maior mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem um igual ou maior do que este. Na verdade, tem um igual a este, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí está todas as leis. Então, as leis do Antigo Testamento estavam todas resumidas dentro de 2 mandamentos, que Jesus resume. Então, Jesus era judeu, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio abolir a lei, mas Jesus veio aperfeiçoá-la, mostrar uma nova maneira de vida, né? Como está em Efésios, capítulo 2, verso 8. Vós sois salvos pela fé, mediante a graça. Então, nós somos salvos pela fé, pela graça, né? Não é por obras. Mas no 10, o próprio Paulo ali explica em Efésios que é pelas boas obras. Que boas obras são essas? Está no mandamento que Jesus deixou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que tu ama teu próximo? Fazendo sempre os bem. Fazendo bem, ajudando no que a pessoa às vezes precisa, se você tem condições. Um conselho verdadeiro, um abraço, um bom dia, um aperto de mão, uma palavra de conforto. Isso também faz parte, você ajuda. A ajuda não é só questão de você levar a cesta básica ou dar financeiramente, não. Mas a ajuda é você amar o seu próximo como ele é, você não consegue mudar ele. O que você pode levar é uma palavra bíblica, porque toda palavra bíblica, ela é para salvação. Então você pode levar a seu irmão, você pode mostrar a ele que ele pode ser uma pessoa agitada, mas ele pode se tornar uma pessoa calma. Você pode levar a ele o conhecimento da palavra de Deus, para que ele se transforme. Então,
Nós vivemos nesse mundo, um precisando do outro. Quem disser que vive nesse mundo sem precisar de ninguém, é mentiroso. Se a gente precisa amar o nosso irmão como ele é. Nós não vamos consertar, porque quando a gente aponta o dedo para o nosso irmão, olhando alguns defeitos nele, a gente tem o costume de dizer no popular, né? Um aponta, um para cima está mostrando que Deus está vendo a gente e três embaixo está apontando os nossos. Então é obrigado que a gente entenda que quem transforma, eu, você ou qualquer outra pessoa, é Deus, mas é preciso que a gente busque a Ele, certo? A gente busca o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos transformar, né? E o Espírito Santo que habita em nós pode nos ajudar sobre isso. Então, a gente vai fazer um breve resumo de alguns capítulos do livro de Levítico aqui, do capítulo 1 ao capítulo 7, fala dos sacrifícios e ofertas feitos naquela época. Esse capítulo explica os diferentes tipos de sacrifícios que os israelitas deveriam fazer para se aproximar de Deus. A oferta pelos pecados, oferta de gratidão, oferta de holocausto, oferta de comunhão, cada um tinha um propósito específico, mostrando que o pecado precisa ser tratado e que Deus valoriza a obediência e reverência. Do capítulo 8 de Levítico a 10, a consagração dos sacerdotes. O sacerdote foi escolhido, mas precisou ser consagrado. Aqui vemos a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, mostrando a importância do sacerdócio na mediação entre Deus e o povo. Também é narrado a morte de Nadab e Abiú, por oferecerem fogo estranho. Isso aqui a gente falou na semana passada, né? Do capítulo 11 a 15, leis da pureza. Deus dá regra sobre o que era puro e impuro, incluindo alimentos, doenças de pele e fluidos corporais. Essas leis ensinam o povo a viver de forma separada, lembrando que santidade envolve até os detalhes do cotidiano. Era um modo de cuidar da saúde física e espiritual da comunidade. A gente vai ver depois, estudando no Novo Testamento, a gente vai ver nas cartas de Paulo, que Paulo diz que o nosso corpo, este corpo que caminha, que anda, certo? Que se alimenta, que fala com as pessoas, este corpo, Paulo diz que é morada do Espírito Santo, que precisa ser cuidado. Então até o alimento que a gente come precisa ser um alimento saudável, né? O cuidado com a saúde faz parte também da vida cristã. Então é preciso que a gente cuide do nosso corpo para que o Espírito Santo esteja bem em nós, tanto na parte mental, espiritual e na parte material. O nosso corpo precisa de cuidado. Do capítulo 16, é chamado a festa, o dia da expiação, que ainda hoje é comemorada, a chamada de Yom Kippur, né? Este capítulo descreve o Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano para os judeus, né? Era o momento em que o sumo sacerdote oferecia sacrifício por todo o povo, pedindo perdão pelos pecados, mostra que Deus oferece um caminho para o perdão e a restauração da comunhão com Ele. Então, durante o ano, tinha esta festa que ainda hoje tem para os judeus, é o Yom Kippur. Então, é o dia que eles chamam de dia sagrado, onde Deus perdoa todos os seus pecados durante o ano, certo? E lhe dá uma vida nova, considerada assim, certo? Para os judeus. Mas para nós cristãos, Deus já fez tudo isso quando mandou seu Filho, e na cruz Ele pagou os nossos pecados. Que pecado foram esses que Jesus pagou, né, na cruz? Os pecados da lei. Os de hoje não. Os pecados da nossa mente, porque a palavra diz que a gente costuma pecar por atos, palavras, pensamentos e omissões. Então é importante que a gente entenda que ainda vivemos sobre o pecado. E quem disser que é santo é mentiroso e não faz parte do reino de Deus. Porque ainda aqui na terra não existe santo.
trabalhamos para uma santificação. É isso que cada um de nós devemos buscar. Como? Obedecendo o Evangelho, obedecendo o que Jesus deixou. O Novo Testamento serve para isso. Porque a gente já aprendeu aqui que pela lei ninguém estava salvo e esse mundo nem existia mais. Então é importante que Jesus veio, deu a sua vida de uma forma que nenhum ser humano consegue fazer, dar a vida pelo próximo. Já começa por aí, que ninguém se oferece a morte pelo outro para salvar ele. Então já mostra a nossa fraqueza, certo? E Deus reconhece que se a gente for obediente, nós vamos encontrar a salvação. Mas a salvação só vem no final. Você só vai se tornar santo no final. Se Deus olhar e ver que você mereceu. Aí você vai ter um corpo glorioso, transformado. Aí é um corpo sem pecado. Aí você tem a salvação. Aí você tem a santificação. Mas enquanto vivemos aqui na terra, somos sujeitos ao pecado e pecamos. Infelizmente, né? Ainda vivemos na carne. Então, meus irmãos, no capítulo 21 e 22 de Levítico, fala da regra para os sacerdotes. Os sacerdotes, por serem líderes espirituais, tinham padrões mais altos de pureza e comportamento. Deus exigia que eles fossem exemplo de santidade do povo. Essas regras reforçavam o papel sagrado do serviço no templo e a importância da liderança espiritual. Pronto. Isso serve para os nossos dias de hoje. Vamos ver quantas igrejas tem no mundo? Lembre-se que a gente vai estudar o Novo Testamento e a gente não vai encontrar Jesus dizendo assim: a igreja que você deve seguir é essa. A igreja que Jesus deixou, que é preciso ser entendida, que a gente vai ver mais lá na frente, é que a gente aceite a sua palavra, viva em obediência, seguindo os seus ensinamentos. Para isso, Deus mandou os seus apóstolos. Deus mandou os seus apóstolos. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a todas as criaturas. Então é assim que Deus quer que a gente faça. Pregar a sua palavra. Hoje existem milhões de templos religiosos, né? E Jesus olhou para o templo que Salomão fez, para deixar de estar carregando a arca, né? Salomão construiu um templo, onde a própria arca da aliança ficou lá, por um bom tempo. Mas Jesus, quando estava no pátio do templo de Salomão, e lá com seus apóstolos, e Jesus disse para os apóstolos: vede esse templo, como belo e precioso é, mas aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. A profecia cumpriu-se nos anos 70. Roma foi atacada, Jerusalém foi atacado por Roma, e foi destruído, tocado fogo, certo? E o templo caiu, pedra sobre pedra. Existe templo hoje lá em Jerusalém? Não existe. Então é preciso que a gente entenda que o templo que Jesus fala somos nós. O que Paulo já fala, que nós somos templo do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. É preciso que ele esteja bem. É preciso que ele esteja com saúde. É preciso que ele esteja com o espírito aberto para receber o próprio Deus. Então, tudo isso que a gente estamos vendo no Antigo, nós vamos ver no Novo Testamento. Quando fala aqui das regras para os sacerdotes, quem eram os sacerdotes da época de Jesus? Os saduceus, os fariseus e os escribas. Mas ali, eles faziam o quê? Eles tentavam combater Jesus. Procuravam uma maneira de matar a Jesus.
quem matou, quem crucificou, quem condenou Jesus à morte. Quem foi que condenou Jesus à morte naquela época? Os religiosos daquele tempo. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas. Né? Por quê? Porque estava indo de encontro a eles, porque Jesus olhava para ele e dizia: vocês colocam fardo pesado nas costas dos seus discípulos, dos seus fiéis, mas vocês não fazem o que vocês dizem. Então Jesus chamou ele de raça de víboras, que não ia fugir da cólera que viria. Então isso hoje também Jesus está dizendo a mesma coisa para os nossos dias de hoje. Quantas religiões no mundo tem, mas que não prega Jesus? Prega prosperidade. Prega heresia. É chamado de falsos profetas. Então, não estou aqui generalizando toda a questão religiosa nos dias de hoje. Mas é o que a Bíblia diz e o que está se cumprindo. As profecias de Jesus, no sermão escatológico, que a gente encontra em Mateus 24, encontra em Lucas, em Marcos, o sermão escatológico, fala justamente de tudo isso. A gente encontra nas cartas paulinas, a gente encontra em Pedro, em João, falando dessa vinda dos falsos profetas, das heresias pregadas nos púlpitos de hoje. E Jesus já combateu naquela época, quando bateu de frente com os religiosos da época, com os fariseus, saduceus e os escribas. E por isso ele morreu. E porque ele trouxe uma nova vida, uma nova maneira de você viver. Uma nova maneira de como você viver nos dias de hoje. Jesus não prometeu a ninguém que se você servindo a ele, você ia ser rico. Ia ser milionário, ia pagar seus débitos. Jesus não disse a você que tem um banco, que quando você serve a ele manda dinheiro para você. De forma nenhuma Jesus falou a respeito disso. Ele diz que nesse mundo nós haveremos de passar por aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós temos que ser grato a isso, a Deus, a Jesus Cristo, porque ele vai dar a nós as condições de nós vivermos nesse mundo. Muitas vezes a gente vive num mundo desse imediatista, num mundo onde tudo é para já, e a gente começa a se habituar com isso, aí começa a entrar em você algo que não deveria entrar, que é a ansiedade pelas coisas, a ansiedade de resolver tais problemas que quando não está ao nosso alcance das nossas mãos. A gente tem que descansar no Senhor, colocar as nossas preocupações, os nossos problemas na mão dele. Até orar, a gente não sabe orar. Porque quando a gente bota o nosso joelho no chão, é só para contar os nossos lamentos e fazer pedido. Esquece até de agradecer a Deus. Ora, se estamos com vida, se Deus nos deu o privilégio de nos acordarmos, já é um motivo demais e grande para agradecer a Deus. Porque se seguirmos, se formos obedientes, o restante durante o dia Deus vai fazendo. A gente tem que ver Eclesiastes 3 o que é que diz. Para a nossa vida, existe um tempo para tudo. E Deus trabalha conforme a sua vontade. Não adianta a gente ficar nervoso, estressado.
ou querendo resolver as coisas do jeito da gente. Porque tudo é na vontade de Deus. Mas se a gente coloca as nossas preocupações na mão de Deus e sossega, vai chegar o momento que Ele vai olhar o nosso coração e vai ver que a gente está merecendo e vai dar. Mas Deus está demorando demais para ajudar-me. Tanto que eu oro, tanto que eu falo. Será que realmente as nossas orações elas estão sendo perfeitas? Será que as nossas orações chegou realmente a Deus? Será que não tem algo aqui atrás de mim que eu esteja fazendo que não está agradando a Deus? É preciso também a gente ver isso. Então, o que eu digo é sempre a mesma coisa. A gente estuda a palavra de Deus para aprender, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, ele vai perceber, através do Espírito Santo, que a gente está com o desejo de aprender para não viver no erro, ou para não ser enganado pelos falsos profetas de hoje, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas do dia de hoje. Então é importante que você estude a Bíblia. E esse programa, Estudando a Palavra de Deus, veio exclusivamente para isso. Deus tocou no meu coração para isso. Para que a gente aqui possa, através do Espírito Santo, estudarmos um pouquinho. Mas em casa, você com a sua Bíblia, pedindo a orientação do Espírito Santo, ele vai te mostrar o verdadeiro caminho a seguir. Toda a consequência da humanidade, de Adão, até a vinda de Jesus, foi a desobediência. Jesus não quer nada mais da gente do que obedecer. Então, seus ensinamentos estão no Evangelho. As cartas paulinas nos reforçam o dever da obediência para com o ensinamento de Jesus. Então é importante que a gente entenda isso. Deus, ele está sempre do nosso lado quando a gente o procura. E mesmo quando a gente não o procura, ele continua sempre do nosso lado. Mas triste, porque a gente somos desobedientes. Então, as regras para os sacerdotes, que aqui diz para serem líderes espirituais, ela serve para o dia de hoje. Um líder espiritual, ele tem uma tarefa muito grande. Porque, digamos que no seu templo religioso, tenha lá 500 pessoas. E você tem uma responsabilidade por aquelas 500 pessoas. Porque quando você sobe naquele púlpito é para falar da palavra de Deus e explicar o que realmente Jesus quer para a vida de cada um. Quem está sentado ali tem que receber uma palavra genuína, vinda através do Espírito Santo. Então é importante que também a pessoa que foi escolhida para ser o sacerdote nos dias de hoje, ele tenha esse contato direto com Deus. E não fique ali em cima do púlpito inventando, tirando do contexto a palavra, ensinando a você só por uma forma de agradar a você ou de iludir você. É chamado de heresia bíblica e falso profeta. Então o tamanho da responsabilidade dele que ele tem, ele vai responder depois com Deus, quando chegar os últimos dias. E aí é quando diz aquela parte que Jesus fala. Vai chegar diante dele dizendo: Senhor, preguei em teu nome, curei em teu nome, né? Falei no teu nome todos os dias. E Jesus Cristo vai dizer: afastai-vos de mim, vós que não os conheço. Mas Senhor, mas eu fiz tudo isso. E vai dizer: mas tu não serviste ao que estava em cadeia, tu não deste água ao que estava com sede, tu não deste de comer, tu não curaste a ferida daquele. Então o trabalho de um sacerdote hoje
não fica só restrito ao templo em que ele participa. Ele tem que expandir, visitar os enfermos, como diz Paulo, como diz Tiago, a verdadeira religião é aquela onde você cuida dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Então hoje, a igreja não está nem aí se um membro está passando dificuldade ou não, né? Não faz uma visita, não procura saber como é que anda a vida do irmão que não está mais no templo, que não apareceu mais, né? Negligenciando o trabalho que Deus colocou para ele. Mas cada um é consciente do que faz. E cada um tem que ter essa consciência de saber que a Bíblia, ela fala o que se cumpriu e o que vai se cumprir. Então é importante que cada um de nós avaliamos a nossa vida. Nesta manhã a gente vai ficando nessa parte das regras para os sacerdotes. Como eu só tenho 40 minutos para o estudo, então hoje a gente vai ficar e na próxima semana nós vamos falar das festas que era sagrada que ainda hoje os judeus comemoram, mas os cristãos não mais. Então a gente quer dizer a todos os nossos irmãos presentes nessa manhã, que estão ouvindo o programa Estudando a Palavra de Deus, que a gente precisa cada dia mais estudar a Bíblia, orar, mas orar colocando o joelho no chão para agradecer ao nosso Deus e dizer a Ele que Ele sabe todos os nossos problemas e que todos estão na mão dEle e quando for o tempo será resolvido e confiar. E também dizer que durante a semana está no YouTube do amigo Júlio Filho, que está na Folha Itaiguense, este programa, para que vocês possam ouvir e também estudar o livro de Levítico. E depois a gente vai comparar tudo isso com o Novo Testamento de Jesus. Certo? Então, nesta manhã, nós ficamos por aqui. Agora eu quero agradecer a todos os irmãos, ouvintes, que estão nesta manhã ouvindo o programa Estudando a Palavra de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos nesta manhã, acompanha o programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa estar abençoando todos vocês, seus familiares e todos os lares. Quero também agradecer a toda a comunidade evangélica, que o Senhor possa estar abençoando a todos. Quero também agradecer a toda a comunidade católica, que o Senhor possa estar abençoando a todos. Quero também agradecer a Deus pela minha família, que o Senhor possa estar abençoando todos os meus familiares, meus amigos, todos, enfim. Por isso vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma realização do programa Estudando a Tua Palavra, a Palavra de Deus. Que o Senhor possa, cada dia mais, nos dar condições de trabalhar, de fazer este trabalho de evangelismo. Então, por isso, Senhor, coloco este programa durante todo o restante desta semana e a próxima em Tuas mãos, para que chegue aos lares, para que chegue aos corações daqueles que querem ouvir. Por isso eu te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária